Olá, pessoal, tudo bem? Já iniciou aqui a gravação da web de hoje. Deixa eu já de cara aqui compartilhar a tela aqui com vocês. Eu já deixei aqui na agulha. Já deixei aqui na agulha aqui algumas. O professor que está acompanhando a aula aqui, a digestão aqui da manutenção. Então, pessoal, compartilhada a tela aqui. Não, tranquilo, professor. Pode ficar aí do lado aí. Essa UC, né, a UC de gestão da manutenção, né? Eu dei um prazo, só fazendo um disclaimer aí, eu dei um prazo maior, né? Para vocês aí de Aparecida do Taboão fazer a postagem de eficiência ainda, né? Ainda está no prazo. Então, pessoal, olhando aqui na nossa na sala aqui, já deixei os rótulos aqui. Eu só pular na nossa aba aqui. Então, essa disciplina aqui, ela tem duas tarefas, né? Duas tarefas discursivas. A gente vai discutir na próxima aula. O interessante, assim, é porque como é mês de férias, né? Geralmente a gente tem de 2 a uma web aula de gestão da manutenção, por ser 30 horas, né? Então, em função desse mês aí de férias, eu fiz aqui o cronograma, deu 4 aulas, então vai ser tranquilo, vai dar para explicar direitinho, eu vou até aproveitar na próxima aula, explicar a atividade um, depois a atividade 2 e falar mais da teoria. No caso, essa UC aqui, pessoal, todos os conteúdos, a atividade um e 2 e o fórum, eles vão estar na mesma aba. Vocês vão ter uma matéria que vai ser a próxima, instalação do CEP. Aí o fórum, ele vai estar nessa aba comunicação. Por isso que eu coloquei na comunicação aqui, eu achei que estava aquela ação de aprendizagem. Então, todas vão estar em situação de aprendizagem, o fórum de discussão e atividade um, atividade 2. Eu já verifiquei no conteúdo, o SCORM, o livro, ele está online, está ok aí, né? O livro de gestão. Então, a gente indo lá em situação de aprendizagem, pessoal, ó, a gente tem aqui o fórum de discussão, que vai ser esse da nossa web aula de hoje, que a gente vai discutir. Deixa eu ver se eu peguei um exemplo aqui de POP. Não peguei aqui, mas é só eu. Rapidão aqui, pessoal. Vou pegar um POP aqui. Só um minutinho aqui, galera. Ele está aqui dentro da pasta de CEP. Aqui, achei. Eu já vou deixar ele aqui, né, que é oportuno a gente discutir, né, sobre a análise preliminar de risco, né, juntamente aqui com o POP. Deixa eu voltar aqui. Vou deixar aqui, caso a gente precise de algum procedimento, eu já deixo aqui pronto aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos analisar aqui. Vamos entrar aí na aba situação de aprendizagem, né? Entra aqui no fórum de discussão. Então, pessoal, a gente tem aqui o primeiro fórum, né? Se não me falha a memória, acho que em eletricidade, em outras matérias aí, vocês têm nesse estilo aqui, né? O fórum. Nesse caso aqui, vocês vão fazer a postagem, né? Como a matéria já iniciou semana passada aqui, ó. Ela iniciou, se eu não me engano, foi. Isso, foi dia 7, tá certo.
dia 7 aqui, e aí como nossas webs estão programadas toda segunda-feira aí no horário de Brasília, né? Aí ainda não tem postagem, né? Eu enviei a mensagem, a monitora, a Letícia também enviou mensagem para vocês, né? Então, o estilo aqui desse tipo de situação de aprendizagem é você postar, vocês vão colocar o link direto aqui dentro da aba aqui do fórum de discussão. Então, vamos discutir ele aqui, ó. Faça uma pesquisa no livro didático, ou seja, vocês têm um acesso lá ao livro didático, eu já até deixei ele aqui de fogo morto aqui, lá na aba conteúdo do curso, né? Tem o livro de vocês, o do Senai aqui. Vocês vão fazer uma pesquisa, vamos aqui no sumário, ó, só para vocês verem aqui, ó. Ó, faça uma pesquisa no livro didático, ou seja, aqui do curso, e na internet, depois responda. Ó, ó a pergunta que vocês vão ter que responder. Como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder, incentivador e avaliador, sem perder a confiança e autoridade em relação aos seus liderados, né? Inclusive, aqui, ó, no, no capítulo 2 aqui, ó, fala de coordenação e supervisão de equipes, né? O ciclo PDCA aqui, por exemplo, para planejar, né? Aí você planeja a tarefa, depois você executa, você vê no meio dessa execução o que que ocorreu, os erros, né? E acertos aí, depois você discute, replaneja e aí faz novamente, né? Ela otimizada. Como eu tenho especialidade em sistema elétrico potência, né? A tarefa aqui basicamente é uma empresa que ela tem equipes de manutenção e essas equipes de manutenção ela tem habilidades específicas. Por exemplo, tem um pessoal que tem experiência em subestação, eles têm um curso de NR10, que é um dos pré-requisitos, eles têm um curso, o DCEP, né, que ele está dentro do NR10. Se for uma equipe que trabalha em altura, né, em rede de distribuição, ele tem que ter o curso de NR35. Então, tem uma série de pré-requisitos que tem que ter para essa equipe poder estar apta ao trabalho e quando eu falo apta ao trabalho, não é só apta no sentido de saber o que que vai executar, né? Saber o passo a passo, que antigamente o pessoal chamava de POP, né? Procedimento Operacional Padrão. Hoje em dia, algumas concessionárias atualizaram o nome para IT, né? Instrução Técnica. A diferença é que o POP tem a descrição e a instrução técnica, além da descrição, tem as imagens aí, né? Então, como vocês vão responder essa pergunta aqui? Então, nessa aula de hoje, eu vou dar algumas ideias, né, alguns insights aí que um gestor aí ele precisa ter. Oportuno aqui, pessoal, eu deixei aqui preparada aqui, ó, tem um documento aqui, ó. A diferença é que esse aqui ainda está com o nome de Celg, mas a diferença é que hoje, né, atualmente, depois, né, a Enel ter assumido, né, assumiu agora recentemente a Equatorial, porém esse regulamento aqui de medicina do trabalho, né, para empresas, quando fala contratadas, são a terceirizadas. Antigamente era a concessionária local é que assumia todos os tipos de trabalhos, né, instalações, serviços de manutenção. Hoje em dia, alguns trabalhos são os contratados, né, da própria concessionária, né, no caso hoje a Equatorial, né, que ela responde pela distribuição, né. Hoje aqui em Goiás a gente tem a geração, né, a PCH ainda ela faz parte da CELG Participações, ou seja, geração aqui em Goiás é CELG, né? Distribuição é Equatorial e transmissão é a portuguesa EDP, que ganhou, né, o último não, né, um dos pregões eletrônicos aí para concessão da transmissão. Então, toda empresa, né, e quando a gente fala de gestão, né, o que que é a gestão? É você, né, comandar, você gerir,
né? Quando a gente fala gestão de empresa, é uma empresa. Gestão da segurança do trabalho é gerir tudo que tange aí a segurança do trabalho. E no caso oportuno, eu peguei esse material aqui, ó, que o SESMIT lá, segundo a ANR4, né? Esse grupo especializado aqui, né? Ele é, tem não só de manter a segurança do trabalho, mas questões na parte aí de engenharia, né? Os membros desse grupo aqui é o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o médico do trabalho que presta serviço. Geralmente ele só presta serviço, ele geralmente não é contratado, né, da concessionária. Geralmente é só o engenheiro de segurança. Se não me falha a memória, o Túlio ainda está lá. Essa daqui, a Eugênia, ainda está trabalhando lá, né? Ela é técnica de segurança, né? Ela é chefe, do técnico de segurança. E para você gerir uma equipe, você tem que saber, né? Você tem que ter a visão sistêmica, ou seja, saber algumas regras aí, alguns ditames de cada área, né? Esse contrato aqui, esse regulamento, toda concessionária de energia tem, né? A Energisa, né? A Neoenergia, eles têm. Então, basicamente, qual que é a finalidade aqui, ó? Definir as condições mínimas de segurança, né, do trabalho que deverão fazer parte dos contratos celebrados entre, hoje é Equatorial, né, distribuição e as empresas contratadas. Então, hoje em dia você tem a terceirização, né, que como eu citei antes, antigamente era só a concessionária local que executava todo o serviço. Geralmente você era contratado como eletricista na carteira de trabalho, porém você ainda não era eletricista. Você passava em média 6 meses, aí você ia para o almoxarifado, depois do almoxarifado você ia para manutenção, né? Manutenção de rede de distribuição na parte de baixa tensão, depois na parte de média tensão, poda de árvores. Você passava por todos os setores aqui da concessionária para você poder ser treinado e mais ou menos depois de um ano é que eles te consideravam propriamente dito um eletricista, né, de distribuição. Então, tudo no que tange obras civis, né, relacionadas à energia, construção, ampliação e manutenção de rede de distribuição de energia, né, urbanas e rurais, né, essa aqui são as RDUs, essas são as RDR, rede de distribuição rural, né. Aí, convencionais são as redes nuas, né, o cabo nu, tanto para rede de média quanto para baixa tensão. Compactas são as redes cobertas, né? No caso, a compacta é a rede de média tensão. Esse isolado aqui é um tabu. Na verdade, a rede compacta e a rede, quando fala compacta, é a rede de média tensão. Quando fala multiplexada, é a rede de baixa tensão. Na verdade, elas não são isoladas, elas são protegidas, né, por uma proteção plástica que fica em volta do cabo, né, o cabo clássico aí de distribuição, que é o cabo de alumínio com alma de aço. Ele tem seis fios de alumínio e um de aço. Até a tensão, né, de média, a tensão máxima de serviço, né, porque a de projeto é 36,2 kV, mas propriamente dito, né, a tensão aí, né, a de fase que eles chamam, né, a bifásica, é 34,5 kV. A mais comum aqui, né, é a 13,8. Construção, ampliação e manutenção de linhas elétricas de transmissão. Existe alguma, porque quando a gente fala de transmissão, existem os subgrupos, tem a subtransmissão, né? Alguns, por exemplo, aqui até hoje, né, a distribuição ela cuida também de linhas de 138, não apenas as de 34,5, né, kV. Esse STC aqui, ó, Serviços Técnicos e Comerciais, são as equipes picape, é, caminhão de médio porte aí, né, dependendo aí do tipo de equipe. Ó, serviço de poda de árvore, serviço de limpeza de faixa de servidão, né? A faixa de servidão a gente vai ver lá a instalação do CEP,
Só para não ficar, vocês não ficarem na chapada, faz de conta aqui que esse é um poste aqui de seção circular aqui. Peraí, deu uma travada aqui, pessoal. Deu uma travada aqui. Tivemos problemas técnicos. Então, voltando aqui, ó. Meu desenho já não ajuda, né? E ainda dá uma travada, aí fica bom demais. Então, ó, faz de conta que esse aqui é um poste de seção circular. Aí vamos supor que ele esteja lá na zona rural, né? Ele está engastado aqui. O de 14 metros, né? Ele fica com 12 metros para fora aqui do chão, com 2 metros de valeta aqui, que é o engastamento. Então, aí na zona rural, nós temos uma vegetação, né, muito mais, né, uma vegetação maior, né? A gente não tem calçadas, não tem a limpeza, a parte de limpeza urbana. Então, eu não posso deixar, e vamos supor que eu tenho uma rede trifásica aqui, ó. Aí eu tenho a fase a mais próxima da do meio, eu tenho aqui a do meio e eu tenho a mais longe da do meio. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma espécie de retângulo aqui, ó, é onde nesse retângulo onde fica a linha, abaixo da linha de distribuição, eu tenho que fazer o que a gente chama lá na roça lá de aceiro. Eu tenho que fazer a limpeza aqui para eu manter essa altura aqui, ó, padrão, né? Vamos supor, eu manter, tô chutando aqui, eu manter, tem aqui 12, né? Então vai ter uns 12, uns 12 metros e 10, né? 12,1 metros aqui. Então, eu tenho que manter essa distância padrão até o solo. E esse serviço é esse daqui, ó, limpeza de faixa, mais conhecido como limpeza de faixa de servidão. Olha, serviço de construção, construir a infraestrutura, ampliar, reformar as subestações, tem a parte lá de pintura, né, a parte de sinalização. Então, aqui, né, tem um universo aqui diferente do que tem aqui na disciplina aqui. Mas qual que é o objetivo que eu quero chegar aqui? Eu vou pegar aqui uma tarefa aqui, ó. Vou pegar essa tarefa aqui de manobra de chave fusível aqui. Já que eu abro ela novamente aqui. E eu vou pegar aqui o documento em si, pessoal. Esse daqui é o POP, né? O procedimento operacional padrão. Então, todos os componentes da equipe de trabalho devem seguir esse documento aqui. O problema é que ele é extremamente descritivo, ó. Ele é baseado nesses pilares aqui, ó. O que que você vai fazer, né? Quem que é a competência de fazer o passo ou a atividade completa aqui, né? O outro pilar, os riscos de fazer a atividade, mais especificamente o passo aqui que eu estou analisando, né? Por exemplo, aqui o passo 4, inspecionar e analisar, fazer uma inspeção visual, né? As condições do ambiente para a realização da tarefa aqui, né? Então, quais são os riscos ligados a executar esse passo aqui? E como que você vai fazer o controle, né? Como que você vai, na melhor das hipóteses, eliminar o risco, né? Na pior, você diminuir esse risco aí, né? Utilizando, às vezes, quando não dá para anular o risco, o que que a gente faz? Em uma última análise, a gente usa o equipamento de proteção individual e utiliza os sistemas, né? Que são os equipamentos de proteção coletiva. Então, o o chefe de equipe, né, o gestor aí, ele tem que se atentar aqui, ó. Deixei aqui uma tarefa para a gente analisar aqui, ó.
Então, esse aqui, antigamente, o pessoal, né, hoje em dia, o pessoal utiliza ou tablet ou então um celular, né? Geralmente, eu tenho umas equipes aí que eu dou instrução, o pessoal, eles fornecem aqueles celulares, esses Android aí com 2 chips, né? Aí um chip você fica a serviço aí da terceirizada, né? E daí você baixa um programa, né? Não só ou no celular ou então no. Então a equipe aí que eu estava prestando serviço para a SEB, a antiga SEB, hoje ela está pela Neo Energia, ali de Brasília. E daí eles utilizavam até a planta baixa, né, a equipe lá de construção de infraestrutura de redes, utilizava, né, o desenho em PDF da planta baixa, né, em vez de imprimir ele, e utilizava lá no próprio Android, né, para saber o que estava instalado, né, o que tinha que fazer ali, por exemplo, colocar uma estrutura tipo 3 ou uma estrutura tipo 2 e assim por diante. Então, toda a tarefa, o serviço de distribuição, as equipes, elas ficam de plantão, né? Igual na próxima aula a gente vai ver aí que a situação aí, o pessoal faz manutenção, se eu não me engano, acho que é um shopping center, e daí essa equipe, elas têm turnos, né? Turnos da manhã, da tarde, da noite. No caso da distribuição, é um pouco diferente. Você fica de plantão. Então, quem está de plantão vai assumir todo e qualquer trabalho de construção de infraestrutura que tiver agendado ou manutenção que ocorrer, né? Então, toda vez você fica ali a serviço, né, de plantão. Daí, quando por exemplo, ocorreu um problema, uma chave fusível queimou, né? O elo fusível da chave queimou. Então, vão abrir uma SS, né, uma solicitação de serviço. Aí, geralmente no formulário ou nesse papel que tinha antigamente, né, tem aqui a legenda, né, solicitação de serviço, uma OS, né, uma ordem de serviço, serviços técnicos e comerciais, por exemplo, o pessoal utiliza o guindalto para plantar poste. Esse aviso de suspensão de fornecimento é o chamado Hanekfu, né? O corte aí, é o facão. E esse controle de suspensão do fornecimento é geralmente você restabelecer a energia aqui, segundo essa nomenclatura. Esse daqui está um pouco defasado, né? Ainda tem mais aqui. Mas todo documento, seja o formulário, seja esse documento físico aqui, ó, que era um bloquinho, ó, que tem a numeração aqui, ele tem, né, as instruções aqui. Então, geralmente, ó, que tipo de. Aí você vai fazer a APR, né? Que tipo de veículo você vai utilizar para executar a tarefa, né? A picapezinha lá do STC, né, do Serviço Técnico Comercial, moto ou outro, né? Vamos supor que você é o Goku, você vai fazer teletransporte, então você coloca aqui. A rede urbana, rede rural, né? A matrícula aqui do veículo, né? Então, primeiro gera uma SS. Daí, essa ligação, por exemplo, vamos supor que no setor do aeroporto, né, a empresa Pableiras Engenharia, essa empresa que eu acabei de criar agora, ela ganhou a concessão, né? Então, no setor aeroporto, toda serviço de manutenção, instalação de infraestrutura, ele vai ser, né, encaminhado para a sede da Pableiras Engenharia. Então, essa SS vai ser enviada, né, a ligação para Pableiras Engenharia, que detém a concessão daquele local, e aí eles vão gerar uma ordem de serviço. Vamos falar que tipo de atividade, né? No caso, esse POP aqui, ó, o POP 74, né, o 074, que é o quê? Abrir em carga, chave fusível ou faca. Lembrando, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, o passo 1, ó, receber a autorização do Centro de Operação e Distribuição, já é um POP. Ó, o passo 2 é outro POP, ó, você estacionar o veículo de forma segura. O terceiro passo já é outro POP, é o 03, ó, sinalizar e isolar o local para você iniciar o serviço. Então, no passo 4 é que você efetivamente vai iniciar o serviço aqui. Então, ó, quais os riscos, né? Você vai marcando, ó, tem um checklist aqui, ó.
quais os riscos envolvidos nessa tarefa aqui, no caso de abrir em carga, né, uma chave fusível ou chave faca, dependendo do que você vai fazer. Quais os equipamentos de proteção individual você vai estar utilizando? Isso aqui vai ser, né, no caso aí da ocorrência de um incidente, né, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, um acidente. E isso aqui vai ser o que? Documentação. E o bom do formulário online aí é que na hora que o pessoal finaliza a análise preliminar de risco aqui, ela já fica registrado lá, né? Ou antigamente, né, infelizmente, o pessoal, às vezes, eles preenchiam essa APR, pasmem, viu? Eles preenchiam no final de semana, depois de, sei lá, ter acontecido de 2 ou 3 plantões aí, dependendo, né? Então, o que que acontecia, né? Imagina, o cidadão, teve um aluno meu aí, que era eletricista antigo, das antigas aí, né? Quando não tinha nem curso de capacitação, né? Ele falava que eles juntavam, né? No sábado faziam churras, e aí no churras pegava todas essas APRs aqui e ticava. Imagina você no sábado, cheio de nitroglicerina pura, fazer essas APRs aqui. Por isso que chama análise preliminar. Você tem que fazer antes de você se expor a esse risco, né? De você fazer a tarefa. E você marcar ele depois não faz sentido algum, né? Mas infelizmente isso acontecia, né? Numa época em que não tinha capacitação, né? Eletricista, você, né? Teve até um aluno uma vez que falou que chegou numa empresa lá, né? Aí perguntando se tinha algum serviço para ele fazer, né? O cara falou assim, rapaz, eu tenho aqui um serviço aqui para contador. Aí ele, eu quero esse serviço aí, mas traz o seu diploma aí, né, de contabilidade. Ele, não tem essa parada aí não. Pensa. Aí ele pegou e virou para ele assim, e falou assim, rapaz, eu tenho um serviço perfeito para você. E é cuidar das instalações elétricas aqui. Aí ele perguntou, mas tem algum curso aí que eu tenho que trazer aqui o certificado, né? O diploma? Não, é só você ter sangue no olho e vontade de trabalhar. Juro, foi exatamente essas palavras que o RH lá, o dono lá da vaga, né, tinha para ele. Aí ele, mas assim, que mal lhe pergunte, o que que esse tal de eletricista faz? Ah, se queimar uma lâmpada, ele troca ali a lâmpada, ele torce uns fios ali. Ó, dica, cola no eletricista que está trabalhando aqui, porque ele já está meio velho, já está empinando a carroça, cola nele antes dele falecer, antes dele Jesus chamar ele, para você aprender o que que ele faz e você poder trabalhar para a gente. Pensa, né? Segurança do trabalho nessa época, né, era uma piada, né? Não só existia mesmo no papel. E olha lá, né, dependendo, ele era já bem antigo, inclusive infelizmente ele já faleceu, né? O apelido dele era Raimundo 38. Esse 38 eu não sei por que não. Mas assim, antigamente era nas coxas mesmo, esse trabalho aí. Aí imagina, será que existia gestão da manutenção ou gestão, né, do serviço? Como se diz, era uma ingestão, né? Não, não existia gestão nenhuma, né? Quase uma digestão, né? Uma indigestão, né? Então, ó, EPIs, né? Ó, o próximo passo do checklist aqui, ó. Quais os equipamentos, a parte de sinalização, né, que você vai precisar para executar essa tarefa? Os EPCs, né, equipamento de proteção individual, né, o sistema. Aí necessita delimitar a área de trabalho, ó, o checklist aqui, sim. Necessita assegurar a distância de segurança, sim. Todos os componentes estão física e mentalmente bem para o trabalho. Aqui que o chefe de equipe, né, o pessoal da gestão, tem que ficar de olho aqui, ó. Quando ele fala componentes, não são os componentes eletrônicos, são a equipe de trabalho aqui, né? Às vezes tem um cidadão que ele é mais comunicativo e de repente o cara chega lá no plantão e o cara não fala uma palavra. Lá fica lá, né, sorumbático, macambuzo lá no canto dele. Então você já, ó, sua sirene e seu giroflex aí, ele já tem que ligar o alerta. Esse cidadão aí, ele já está pronto para cometer um ato inseguro.
Então você vai avaliar, ô fulano, ô cidadão, o que que aconteceu com você? Por que que você tá caladão assim, não sei o quê? Às vezes, né, às vezes pode ser que ele fale, não, eu tô com um problema em casa, não sei o quê, né? Existe várias situações. Se você detectar que ainda mais que é um serviço com eletricidade, que é um serviço assim né, extremamente perigoso aí, talvez, né, tirar ele desse plantão é a melhor, né, é das decisões que você vai fazer, né, pro grupo aí. Então, gestão também é isso, você perceber que no seu grupo, na sua equipe aí no caso, né, do plantão ali, todo mundo tá sincronizado com as tarefas que tem que ser feita, né? Ó, anotar os riscos que não se enquadram nas descrições acima. Sei lá, vai que o predador tá lá em cima, lá, né, com a mira laser dele, vai que o ET de Varginha tá lá em cima. Ou seja, algo que não está previsto aqui, ó, nas ITs, né, nas instruções técnicas ou no procedimento operacional padrão. Se não tiver previsto, né, só para vocês terem uma ideia, se não me falha a memória aqui, tem cerca de só esse daqui, ó, serviços técnicos e comerciais. Ó, esse POP de manutenção aqui, ó. A gente tem cerca de 101, né, tipos, né, olha, descarregar e depositar material, abrir o buraco, né, a famosa valeta aí, ó, para você, né, fazer o engastamento do poste, né, ó. Rechecar está aí tipo âncora, esticar está aí contraposte, né? Às vezes o pessoal, em vez de ancorar ele no chão, geralmente no chão, o pessoal faz isso mais na rede rural. Já na rede urbana, o ideal é você fazer uma ancoragem quando ela é necessária com contraposte, né? Se você deixar no chão, vocês concordam que esse cabo, essa ancoragem, ela está interligando o chão onde o BA1, né, a pessoa inadvertida, tem acesso. E você sabe que, principalmente o BA, é o BA2, né, que é o inadvertido, no caso, uma criança, né? Criança, você sabe, né? Como se diz, eu não morri até hoje porque Deus né? Deus tá cuidando de mim. Quantos de vocês não soltaram pipa, né? Não jogaram a linha por cima da rede? A gente jogava por cima da rede de média tensão e fazia uma rampa com a pipa, né? Um segurava do outro lado, geralmente descalço, né? E fazia a rampa na rede 13.8, né? Só lembrando que a 13.8, as três fases, dá quase 24 mil volts, né? Imagina, né? Imagina se essa linha aí, ela conduzisse, né? Então, eu não morri, meus colegas não morreram, porque Deus estava junto aí, não era a hora ainda de, né, chamar Jesus. Mas, assim, esse STI tipo âncora, ele não é ideal para rede urbana. O ideal é esse tipo com contraposte, esse 86 aqui. Então, ó, o tanto de tarefa aqui que não só os eletricistas, né, a equipe tem que saber cada um desses aqui. Geralmente o pessoal faz treinamento interno, né, aproveita lá a CIPAT, né, a semana integrada lá de prevenção de acidentes, né? Que o pessoal da CIPA lá, em conformidade com a NR5, promove, né? Aproveita para dar os treinamentos, as reciclagens aí. Olha, justamente o pessoal lá da gestão, né? Dá uma olhada lá nos funcionários, ó. Fulano já está fazendo 2 anos aí, né? No próximo mês vai fazer 2 anos que o treinamento dele, né? De NR10, né? Já ocorreu, né? Então já está para expirar, né? Que é bienalmente. Aí eles olham o NR35, se o pessoal acessa a rede subterrânea, né, o NR33 e assim por diante. Então, o problema desse POP, né, dessa instrução aqui, que quem executa ela tem que ter o quê? Tem que ter total, né, conhecimento desses termos aqui, igual esse aqui, ó, load booster. O que que é isso? Professor, não sei o que que é isso, não. Não sei se é de comer ou passar no cabelo. Né? O Load Booster, na verdade, é uma marca, né? Na verdade, eles chamam ele o nome certo é DAC, né? Dispositivo de abertura em carga.
É igual o Bombril, né? Você não compra palha de aço, você vai no supermercado e compra Bombril, né? Mas, na verdade, Bombril é só apenas a marca, né? Uma vez minha mãe falou: "Ô, compra lá o Bombril Assolan lá para mim, né? Você, ela pediu para eu comprar uma palha de aço, né? Chamando o Bombril de uma outra marca que é o Assolan. Então é mais ou menos essa o que acontece aqui, né? Então, se você não conhecer, você fica, né? Por isso que esse curso aqui, além da parte AD, né? Tem a parte prática aí para vocês ir no laboratório, juntamente com o professor presencial, né? Conhecer esses equipamentos aqui. Então, o calcanhar de Aquiles desse procedimento aqui é que ele é extremamente descritivo, né? Então, eu separei uma que é a CPFL, né? Hoje eu não sei qual que é a concessionária que ela presta serviço, né? Em nome da CPFL, deixa eu ver, F isso. Então, pessoal, eu vou deixar aqui. Então, ó, a CPFL aqui, ela fez esses slides justamente, né, para juntar, né, o pessoal era basicamente para fazer reciclagem, né? Eles pegavam todo o pessoal lá da CIPA, que geralmente o SESMIT é o pessoal da segura, é o engenheiro de segurança, é o técnico de segurança, e o pessoal da CIPA são os ponta de lança aí da empresa, as pessoas que realmente executam o trabalho, né? Por mais, né, além de engenheiro eletricista, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, né? Eu tenho uma visão sistêmica. Já o eletricista, dependendo aí do tempo que ele tem de serviço, ele tem muito mais conhecimento que eu, que sou da engenharia, porque ele está todos os dias, ou pelo menos todo o plantão ali, executando aquelas tarefas, né? Então, assim, inclusive, quando eu entrei numa empresa numa terceirizada, eu tive que fazer o curso de eletricista de distribuição, eletricista de linha viva, montador eletromecânico, não para eu executar, mas para eu saber, né, eu ter um conhecimento, já que infelizmente lá na faculdade, né, a gente tem um conhecimento assim limitado, né? Tem áreas, principalmente a parte da distribuição e a parte de transmissão, geração que o diga, você só adquire, né, conhecimento, adquire experiência se você trabalhar propriamente dito nela, né? Assim, da faculdade, você sair, né, como diz o pessoal lá no Tocantins, né, engenheiro de fresco, né, engenheiro recém-formado, né, o engenheiro Nutella, não dá para você supervisionar. Imagina, eu ser supervisor de uma equipe de distribuição, sendo, né, que apesar de eu ter engenharia elétrica, eu, né, não, a primeira vez eu lembro que tinha um professor, o João de Oliveira, né, que ele trabalhava na época na concessionária, né, além de dar aula ali na Católica, ele disse que quando ele passou no concurso, né, eu falava para ele: "Ô, seu João, você vai trabalhar numa cidade aqui, você vai prestar serviço para o pessoal de redes." Aí ele ficou todo animado, ele, nossa, redes telefônicas. E daí viraram assim para ele e falou: "Não, é rede de distribuição." Ele, sim, é rede de distribuição de telefonia. Na época não, né, não existia internet, viu, não, viu? Era só lá no Pentágono e olha lá, ARPANET e olha lá. E daí, aí ele, é de telecomunicação, né? Não, é rede de energia. Esse poste aí, esse redondinho, esse poste quadrado. Daí o que que ele fez? Ele pegou as normas técnicas de distribuição da época, né? Pegou não tinha documento, né? Principalmente em PDF, né? Era tudo impresso. E daí ele começou a estudar, ou seja, para você supervisionar, né, não basta você ter o curso, mas você tem que ter a experiência ali para você, ainda mais com uma rede de distribuição, né, você pode às vezes falar besteira ali, né, para o pessoal. Então, eu acho que eu vou colocar aqui em paralelo, creio eu que vai ficar melhor aqui, ó. Eu acho que vai ficar mais, que vai dar tempo para a gente fechar aqui, ó.
Deixa eu ver se vai. Não, acredito que dá. Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá para fazer um bem bolado aqui. Não, vou deixar na hora que precisar aqui, eu. Então vamos lá. Para fazer essa tarefa aqui, ó, a gente precisa basicamente, né, abertura e fechamento de circuito. A gente precisa da vara de manobra universal, universal porque eu posso acoplar várias ferramentas, inclusive o chamado load booster aqui, para fazer a abertura em carga, né? Então, essa daqui é uma rede nua, né? A gente tem uma rede tipo um passando em linha reta aqui, e mais ou menos, quase que em 90 graus, a gente tem um fim de linha aqui, ó. Como isso aqui é um centro de treinamento lá da CPFL, o pessoal ele aproveitou esse isolador de suspensão aqui, né? Quando eu tenho dois, é uma rede 13.8. Quando eu tenho três, aí é uma rede 34,5 kV. Não quer dizer que aqui a tensão do meio é maior, não. É porque é um centro de treinamento. Então, provavelmente o cabo ele era muito curto. Daí eles colocaram um isolador de disco ou de suspensão a mais aqui para poder fazer a instalação aqui e fazer, né, o treinamento do pessoal da parte prática aí. Então aqui, ó, tá, agora essa foto aqui ficou melhor, ó, o pessoal, só um minuto aqui. Pessoal aqui, ó, tá vendo essa ponta aí com esse parafuso borboleta aí, né? Esse parafuso borboleta, né, ele fica nessa cabeça aqui universal, ó. Tá vendo esses engates aqui, esses dentes aqui, ó? A ferramenta, né, uma ponteira universal ou o load booster, um serrote, né? Várias ferramentas. Depois, na hora que a gente chegar na matéria de instalação do CEP, né, eu mostro um catálogo aqui cheio de ferramentas que pode ser utilizado aqui, principalmente para você fazer o trabalho que é um dos procedimentos de rede, que é o chamado procedimento à distância, né? Por exemplo, abertura de chave igual essa daqui, né? Que pode, né? Com certeza o sistema elétrico ele vai estar energizado, né? Já, vamos supor, se fosse uma residência ou até uma indústria aí, você tem um controle, você pode ir lá no barramento geral, né? Na chave geral e fazer o desligamento, né? Já numa rede de distribuição, você tem uma malha, né? Uma malha complexa aí, você tem as cargas são clientes, né? São em indústrias, são estabelecimentos comerciais, casas, então é muito mais difícil, né? E quase que impossível você fazer o controle e ter a certeza que tudo está desligado. Então, para você fazer a abertura, dado o nível de tensão, o da 13.8, na fase que você vai abrir, né, o circuito, ele dá 7.900 volts. O 34,5 dá por volta, se eu não me engano, acho que é 14 mil. Depois eu faço a conta aqui e mostro para vocês. Então, assim, e esse dispositivo aqui, qual que é o objetivo dele? Aqui, ó, ele já acoplou aqui na ponteira universal. Ele está acoplado. Ó. Basicamente, o que está acontecendo aqui, pessoal, é o que está descrito aqui, ó, vai selecionar, ó, fixar o dispositivo load booster, foi o que eu mostrei agora há pouco, ó. Ó, para abertura com carga na vara de manobra e armá-lo ainda no solo. Foi isso que o eletricista fez no slide anterior que eu mostrei. Ó. Passo 10, posicionar a escada no pó, já foi posicionada. Ao passo 11, comunicar o COD, o COD, né, o Centro de Operação e Distribuição, que você vai fazer a abertura, né? Embora tenha uma OS, né? Nessa OS o pessoal sabe que você está saindo para fazer o serviço. Aí na hora que você vai executar,
você já comunica e hoje em dia, né, acontece, né, em tempo real, online. Aí subir no poste com auxílio da escada, né? Através do curso de NR35, você sabe todos os sistemas aqui de ancoragem, né? O cinto tipo paraquedista, esse daqui é o antigo ainda, porque é uma foto antiga, né? Esse aqui é um cinto abdominal, é o 13, ó. Recebeu o dispositivo de abertura em carga, com carga, né? Do ajudante, confirmando se o equipamento está armado. Armado é essa parte do cartucho fechado aqui, ó. Ó, engatar a alça do load booster no chifre do guincho. Meu Deus do céu, o que que é isso, pessoal? É de comer ou passar no cabelo? Da chave e a presilha, o olhar do... Não, não, não. Não, buguei, professor. Calma. Esse engate é isso aqui, ó. Tá vendo? O pessoal chama de estribo, tem uns que chamam de cavalote, né? Porque existe uma ferragem lá da transmissão que ela é semelhante a essa daqui, ó. A chave faca, a chave fusível, né? Aqui é o cartucho, aqui é o olhar, onde você vai colocar essa ponteira aqui, ó, nesse olhar para você fazer a abertura. Mas antes de você posicionar a ponteira, você vai colocar, ó, aqui, ó, no chifre da chave. Por exemplo, a energia ela tá vindo aqui, ó. Ela vem, passa por essa placa aqui, passa pela cabeça do elo fusível aqui, ó. A energia passa por dentro do cartucho e vai para o terminal aqui. Se ela tiver protegendo uma rede, o código dela é 12. Se ela estiver protegendo um transformador que é de posse da concessionária, o código é o 11. E se for do cliente, por exemplo, o código é o 21. Aí aparece lá uma placa, depois eu vou mostrar isso lá. Tem uma placa que aí ele mostra a localidade, né? Goiânia AGN. Existe um cadastro, né? Esse cadastro, uma matrícula, né? Ela vai estar lá, nessa placa, né? Mostrando. Então, basicamente, ó, você tem que energizar a parte interna aqui do cartucho e a ponteira aqui, ó, antes colocando essa presilha aqui que mostrou aqui no chifre da chave. Aí depois é que você, com ela, com a presilha que ele chamou de presilha aqui, ó, no chifre, aí é que você vem no olhar da chave para fazer a abertura, ó. Aí tá vendo, ó? Ele antes, aí agora ele fechou no olhar aqui da chave, pronto. A energia ainda continua passando aqui e ela continua fazendo esses dois caminhos, o caminho direto que é o da chave, o elo fusível, e o caminho por dentro do cartucho aqui. Aí o que que vai acontecer? Na hora que você fazer a abertura aqui, a energia ela vai continuar bypassando aqui, ó. Aqui o cartucho já está aberto, mas quando ele está fechado, ele está armado aqui, ó. Ela ainda continua passando aqui por esses dois caminhos aqui, né? Lógico que o de menor resistência, né, vai passar mais corrente. Mas aí na hora que eu faço a abertura aqui, por exemplo, se eu fizesse a abertura apenas com uma ponteira universal, corre o risco, a probabilidade é extremamente alta de haver um arco elétrico, porque o sistema elétrico de potência, ou seja, cargas muito altas, estão em funcionamento, estão online. É por isso que acontece, em função do o nível de tensão aqui, né, que é 7.900, né, dessa ordem aí, né. Então, esse cartucho aqui, ele vai selar o arco elétrico, né, dentro dele aqui. Aí, na hora que esse cartucho está aberto aqui, né, ele tem uma conexão, essa conexão, pessoal, ela não é exatamente do jeito que eu vou desenhar aqui, não, mas ela é assim, ó. Aqui ele vai estar aberto, ó, como se fosse a lâmina aqui, ó, e uma bainha aqui, ó. Essa bainha aqui, ó, tá conectada com a ponteira, que é eletricamente aqui, ó. Aí na hora que esse cartucho tá aberto aqui, ó, essa parte da lâmina desconectou com essa parte da bainha metálica aqui. E daí eu fiz a abertura com segurança. Entendeu, pessoal? Só um minutinho aqui, galera.
Então, vocês entenderam? É papel da gestão, ela está alinhada com esses procedimentos aqui, né? Então, o chefe de equipe, o, o chefe de manutenção, né? Ele tem que estar o quê? Antenado, ele tem que estar atualizado com esses procedimentos aqui. Se ele não tiver, ou seja, se ele é o chefe, se ele está ali supervisionando, e geralmente o chefe de equipe, ele ele não está fazendo, executando a tarefa em si. Ele está ali auxiliando, olhando de longe o pessoal executar a tarefa. Não é, ah, não, é porque esse cara é preguiçoso, professor. É porque ele não quer trabalhar. Não, não, é porque o trabalho dele é supervisionar a equipe. O trabalho dele é justamente estar ali de longe, comandando a equipe, vendo se ela está fazendo certo, se ela está fazendo errado, planejar, né? Igual eu citei anteriormente, dispensar aquele funcionário que ele verificou que ele não, né, que ele não está bem para executar, para iniciar o serviço, ou seja, ele não deveria nem estar de plantão, né? Então, ele tem que estar observando isso, observando os treinamentos. Imagina eu liberar para o trabalho um cidadão que diz que é eletricista de distribuição e vamos supor que, na verdade, ele não tem diploma nenhum, ele não tem diploma de segundo grau, não tem diploma de nada. Inclusive, ele não tem o mais importante, na verdade, não é o mais importante, é o importante, que é, né, o certificado de capacitação em eletricista de distribuição, né? Isso, né, o chefe, o gestor da equipe, ele tem que estar antenado nisso, né? Então, ele tem que verificar se o pessoal está em dia com os treinamentos, né? Respondendo aqui a pergunta, né, deixa eu voltar, respondendo a equipe aqui, ó, como é que ele vai incentivar essa equipe, como é que ele vai manter essa equipe aqui trabalhando. Lembrando que se ele não observar esses procedimentos aqui, o que que vai acontecer? Na melhor das hipóteses, a empresa vai pagar a multa. Vamos supor que o pessoal faz a instalação de um aterramento temporário e esquece de sinalizar onde fica o trado ancorado ali no chão. Ele não está sinalizado. Última vez que eu vi, a multa era de R$ 2.000. Recebia a multa de R$ 2.000 e só voltava a executar a tarefa depois que tivesse pago a multa, entende? Então, imagina, né, ele esquecer, né, ele não verificar que o pessoal tem um treinamento, aí, na melhor das hipóteses, vai pagar R$ 2.000 e a equipe que deveria, né, tá trabalhando, ela tá o quê? Tá impedida, né, tá com impedição de serviço. Então, ele tem que verificar isso, verificar os treinamentos, verificar se realmente o pessoal é eletricista, né? No caso, o de distribuição, verificar se eles têm os treinamentos de segurança, NR35, o que for necessário lá, né? A capacitação de eletricista predial, ou industrial, ou de distribuição, né? Então, ele tem que verificar cada ponto. Então, isso aqui é um insight que eu estou mostrando aqui para vocês para vocês poderem responder essa pergunta aqui, ó, que fala no fórum 1 aqui, ó, tá bom? Então é isso, pessoal. Então não esqueça, ó, no fórum, né, vocês vão responder a pergunta aqui, ó. Como o supervisor pode equilibrar-se, né, pode conciliar, né, entre o papel de líder e incentivador, né? Então ele não pode ser autoritário, né? Geralmente, segundo um best-seller aí do Dale Carnegie, né, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, se você tem que comandar pessoas, ou seja, você é um gestor, você é o dono da empresa aí, né? Apesar de você pagar o salário, apesar não, né? Você tem que pagar o salário, mas assim, você está pagando o salário, né? Tem muitas pessoas, né, que não tem dom nenhum para ou treinamento nenhum para fazer gestão, né? Ah, não, eu estou pagando seu salário, faz esse serviço logo. Imagina você do outro lado, né? Você sendo o empregado, você sendo o colaborador desse cidadão aí. Você gostaria que alguém ficasse gritando para você mesmo? Ah, não, então quer dizer que está pagando meu salário. Você tem o direito de gritar comigo, de me tratar, né? Inclusive, isso hoje é enquadrado, né?
quando eu falo hoje, já tem muito tempo, né, como assédio moral, né? Então você tem que conciliar isso, né, entre ser chefe, ter autoridade de chefe e incentivar a equipe, né? Às vezes o pessoal até no livro aí do Dale Carnegie, né, ele fala, né, se você quer mel, você não pode espantar a abelha. Inclusive, lá no treinamento, né? Ele fazia tipo, na hora que terminava um turno lá na indústria, né? Eles colocavam um número no chão, que aquele número queria dizer, por exemplo, que era quantas horas que eles estavam sem acidente, ou não era horas, não, era dias sem acidente na empresa. Daí o pessoal do segundo turno, por exemplo, lá da tarde, né? Chegava e, uai, que número é esse? Aí explicava, não, a equipe da manhã tá não sei quantos dias sem registrar o acidente de trabalho, ou seja, o pessoal lá fazer o CAT, né, o comunicado de acidente de trabalho. Nossa, não, 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 vamos ganhar. Essa é uma forma de você incentivar, né, a equipe. Ó, o pessoal da manhã, ele tá batendo um bolão aí, né, tá? O pessoal da manhã tá bem melhor que vocês, né? O que que você vai ganhar com isso? A primeira pergunta que o cidadão faz, né? Você vai ganhar, ou seja, é, você vai ficar horas, né, insegurança no trabalho, né? Você vai ganhar sua segurança, né? Se você faz um trabalho bem feito, se você, né, quanto mais horas você passa sem ter acidente no trabalho, né, você pode continuar. Se tiver um acidente, com certeza vai ter uma parada. E se tiver uma parada, dependendo aí, se for turno, imagina se você ganhar por turno, você não ganha por mês, você ganha por turno de serviço. Se você não trabalhar naquele turno, você não tem o salário do mês, né, ou parte que vai compor o seu ganho, né? Dependendo do tipo de contrato que você faz, né? Então você tem que pensar, né? Como que você vai equilibrar o papel de líder que incentiva e que avalia sem perder a confiança e a autoridade, né? Ah, não, esse cara é mandão demais. Você pega, dá as ordens lá, né? Você com um ar de arrogância lá, na hora que você vira as costas, aí o pessoal faz o que você manda, né? O que você pede, né? Por obrigação, e às vezes não faz nem direito. Aí não fazendo direito, o que que pode ocorrer? Acidente. Beleza, pessoal? Eu dei uma estendida aqui, mas, né, por hoje é isso, né? Então a gente analisou o fórum de discussão, né? Então na próxima web aula a gente vai falar, né, sobre a atividade um e a atividade 2, tá bom? Eu vou descompartilhar a tela aqui. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula.